Fala família, tudo tranquilo? Nessa aula a gente vai falar de uma estratégia absurda. A gente vai usar isso daqui em análise combinatória, a gente vai usar isso daqui em probabilidade também, e você só precisa ficar de olho nesse termo, pelo menos um ou ao menos um. Por que a gente gosta de aplicar uma estratégia quando o problema pede o pelo menos um? Vamos ver aqui no exemplo. Depois a gente obviamente vai escrever ali o resumo. Formarei uma senha com 4 algarismos. Quantas senhas posso criar se tem que ter pelo menos um algarismo par? Então, a senha ela tem que ter 4 algarismos. É uma senha de 4 dígitos, todos os dígitos têm que ser algarismo, para a gente poder limitar isso. Quantas senhas eu consigo formar se eu quero que ela tenha pelo menos um algarismo par? Se você vai contar caso a caso, vou colocar aqui P para par e para ímpar, tá? Então, eu posso ter uma senha com um algarismo par e o resto ímpar. Eu posso ter uma senha com 2 algarismos pares e 2 ímpares, 3 pares e 1 ímpar, e 4 pares. Então, eu tenho todos esses casos. Teria que contar cada um deles. Só que quando você faz isso, ainda é pior. Porque, por exemplo, para esse caso, quando eu escrevo par, ímpar, 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 eu sei que no PFC eu estou considerando que o par é o primeiro dígito, só que não precisa ser o primeiro dígito. Então, eu ainda tenho que contar todos os casos que eu tenho dentro daquele. Nesse caso, o par pode ser o primeiro, pode ser o segundo, o terceiro, o quarto. Então, existem 4 casos. Então, ainda tem que multiplicar esse resultado por 4. Esse aqui de baixo é mais perigoso ainda, porque são 2 pares e 2 ímpares. Como é que eu vou contar todos os casos que existem entre eles? Se você tem acompanhado minhas aulas, a gente consegue fazer isso aqui através de uma permutação com repetição. Eu tenho 4 elementos, repetição de 2 P's e 2 I's. Bruno, tá ficando muito complexo, eu nem entendi essa parte. Exatamente. Então, por isso que a gente usa a estratégia do pelo menos um. Porque aí eu consigo pegar esse problema que tem bastante casos, eu consigo simplificar ele para apenas 2 contas. Quer ver como é que é simples? Vamos apagar isso aqui. A gente vai fazer muita conta. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou contar todos os casos. Vem aqui. Todos os casos, menos aquilo que eu não quero que aconteça. Bruno, tem que ter pelo menos um par. Então vamos fazer o todos menos nenhum par. Impossível. Cara, isso aqui vai ser muito tranquilo. Porque quando eu conto aqui no todos, eu estou contando todas as senhas possíveis que eu consigo formar com 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Não fala que tem que ser distinto, nem nada disso, então é bem simples pra gente. 10 possibilidades para o primeiro algarismo, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto. Isso aqui é a nossa primeira e segunda aula ali, né? Menos a possibilidade de não ter nenhum par. Se não tem nenhum par, então todos os algarismos são ímpares. Quantos são ímpares? São 5, né? 1, 3, 5, 7, 9. Então eu tenho 5 possibilidades para o primeiro, 5 para o segundo, 5 para o terceiro, 5 para o quarto. Quando você faz essa conta, que vai dar 10 elevado a 4 menos 5 elevado a 4, pode fazer essa conta ou não, aí depende da questão, às vezes vai estar assim mesmo na alternativa. Então, de todas as senhas que eu consigo formar, eu peguei aquelas que são formadas por nenhum número par, ou seja, apenas ímpares, e retirei. O que sobra ali, irmão, necessariamente tem que ter uma senha, tem que ter, na verdade, todas as senhas, elas têm que ter pelo menos um algarismo par. Ah, Bruno, mas e se tiver uma ali que não tem nenhum algarismo par? Eu tirei, pô, não tem como estar ali. Então, tudo que sobra tem que ter pelo menos um algarismo par. Vai ter 1, vai ter 2, 3 ou 4, não importa. Mas o que sobra vai ter que ter pelo menos um algarismo par. E essa é a nossa estratégia. E a gente consegue fazer sempre isso, e sempre muito rápido. Então, sempre que pediu pelo menos um, você vai contar todos os casos. Então, aqui nem é bem uma fórmula, né? É uma estratégia, é uma ideia. Menos o nenhum. Irmão, faz isso de verdade. Agora, quando você vê a questão, você vai ver, ele pediu pelo menos um, você vai fazer essa parada. Bruno, se a questão ela foi mais maliciosa, e se ela perguntar ali o pelo menos 2, pelo menos 3, aí já fica um pouquinho mais complicado. Você pode tentar readaptar essa ideia, o que assim, na verdade, não acho que vale muito a pena. Ou então você pode contar caso a caso. Geralmente nessas situações, contar caso a caso faz mais sentido, tá? Ah, Bruno, mas é uma questão muito mirabolante. Aí será que a gente quer mesmo acertar essa questão muito mirabolante? Demorar pra caramba pra fazer a conta? Então, lembra, a gente tem que ter estratégia pra prova. Questão 2. Ainda nessa mesma ideia. Formarei uma senha com 4 algarismos distintos. Quantas senhas posso criar se tem que ter pelo menos um algarismo par? Então a diferença é que agora eu criei uma senha com algarismos distintos. Se é pelo menos um, então eu vou fazer todos menos nenhum. O todos, 1, 2, 3, 4, menos o nenhum, 1, 2, 3, 4. Aqui eu só posso usar o algarismo par. Então 10 possibilidades para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e 7. Por que eu estou diminuindo? Porque tem que ser diferente do anterior. A gente já viu isso nas aulas anteriores, beleza? E aqui agora nenhum algarismo par, né? Então não posso ter nenhum algarismo par. Então só pode ter ímpar. São 5 ímpares. 5 possibilidades para o primeiro, depois 4, 3 e 2. Quando eu faço isso, e aí tem que ser algarismo distinto, a nossa conta acabou. Então meu resultado vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7,
menos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Também não vou fazer essa conta, meu objetivo aqui é só mostrar o raciocínio para vocês. Um casal pretende ter 5 filhos com pelo menos uma menina. De quantas formas isso pode acontecer? Aqui, cara, obviamente, eu acho que a gente ia resolver uma questão parecida com essa, só que eu limitava a quantidade de meninos e meninas. Eu consigo fazer isso no braço, né? Ah, tem que ter pelo menos uma menina? Então vamos considerar lá 4 meninos e uma menina, 3 meninos e 2 meninas e assim por diante. Mas se eu vejo pelo menos um, para que eu vou fazer essa parada que vai me dar bastante trabalho? Eu vou fazer o todos menos nenhum. Nesse caso, nenhuma menina. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos, porque são 5 filhos. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos, porque são 5 filhos. Quando você pensa em todos, pensa aqui nesse primeiro filho. Você tem quantas possibilidades? Pode ser menino ou menina. Então tem 2 possibilidades. Esse aqui, quantas possibilidades? Pode ser menino ou menina, Bruno. 2 possibilidades. Então 2, 2, 2. Quando você faz essa conta, isso daqui está me dando as possibilidades que eu tenho para ter filhos, né? Entre ser menino e menina. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 tem 32 formas disso acontecer. Só considerando se o primeiro vai ser menino ou menina, se o segundo vai ser menino ou menina, e assim por diante. E agora, o caso onde eu não tenho nenhuma menina, significa que o meu primeiro filho tem que ser um menino, depois um menino, um menino, um menino, um menino. Pô, Bruno, mas essa conta vai ficar muito simples. É 2 elevado à quinta menos 1 elevado à quinta. Sim. Isso vai dar 32 menos 1, isso daqui vai dar pra gente 31 possibilidades. Por que aqui a gente tem que retirar apenas um caso? Porque é simples. Se o casal quer ter pelo menos uma menina, então a única coisa que ele não quer é que todos os filhos nasçam menino. Quando isso acontece, eu só tenho que retirar esse caso. É o que a gente fez aqui. Questãozinha bem maneira, tá? Questãozinha bem maneira aí pra nossa prova.